dia de novo. Olha o Tuti aqui. Oi, bom dia. Pessoal, nós estamos saindo aqui de Santo Antônio do Pinhal. Ontem a gente estava muito cansado, nós nem filmamos a cidade de Santo Antônio do Pinhal. Só um pouquinho eu filmei, um pouquinho. Mas é uma muvuca, gente. Aqui é bem do lado de Campos do Jordão, bem do ladinho. Então imagina como que é. É um fuzuê. Gente. Então nós resolvemos ir para pousada. Já era 6 horas da tarde, a gente cansado. Então nós nem fomos para a cidade. 35 graus, gente. Tá pegando fogo hoje. Você tá louco. Tá louco. Nós estamos no centrinho de Santo Antônio do Pinhal. E é um encanto também de cidadezinha. O Tuti falou que ela é muito turística também, porque ela é do lado de Campos do Jordão. Então o pessoal fica muito hospedado aqui para ir para Campos, né? Que é muito turístico também. Mas é um doce de cidade. Bem bonitinha mesmo. É que como a gente veio parar aqui de Alegre, não é? A gente só veio para dormir aqui, que é o lugar que a gente achou para dormir. Então a gente não achou que era uma cidadezinha tão bonita, né? É que como a gente tá reservando de um dia pro outro lugar, é difícil de achar lugar. Verdade. Então a gente vai na cidade que tem. Na cidade que acha, a gente corre. Então a gente veio aqui por acaso, assim, mas é muito bonitinha, muito. Pena que a gente chegou muito à noite, então não deu pra visitar a cidade e tudo, né? Bom, gente, a gente tá saindo agora aqui, né, de Santo Antônio do Pinhal e tá um trânsito danado. Aí nós demos uma parada, eu falei, vamos parar num cantinho aqui na beira da estrada, né, nós estamos para pegar a estrada, na verdade, e falar por que que nós agora tá tarde já, por que que nós atrasamos para sair da pousada lá. Então, como a gente tava falando no vídeo anterior, de encontrar pessoas, né? Todo lugar a gente encontra pessoas, encontra gente por aí, cada um começa a contar a sua história, e a gente conta a nossa também, e por aí vai. Eu falei que isso que é legal da viagem, né? E é verdade, encontra muita gente legal. Olha, eu tô segurando uma água aqui, ó, geladinha, para levar, que tá muito calor hoje. E aí a gente resolveu, acordou cedo e nós fomos tomar café da manhã. E ali onde a gente, o refeitório, lá onde serve o café da manhã, não dá para entrar com pet. Eles deixam então umas mesas em volta da piscina pra gente comer ali, pra, né, poder levar a Mel junto. E aí nós sentamos ali e a hora que nós chegamos tinha uma menina na piscina. E até o nome dela, como que é o nome Valéria. dela? Valéria. Oi, Valéria. Oi, Valéria. Nós estamos falando de você no vídeo, tá? Uma menina muito legal. Ela é nascida no Rio, né? Só que ela sempre viveu em Ubatuba. E ela estava na piscina e já falou bom dia. E ali nós começamos a tomar café e começamos a conversar, prosear, como diz mineiro. Já virou uma história. Nossa, já vira amigo, né? Já vira amigo e todo mundo fala. É legal que aí começamos a falar de viagem e tudo, né? Ela falou que ela estava viajando sozinha. Mas que ela tem um grupo de meninas que viajam juntas de moto. Ela tava de moto, né? E é Sereias do Asfalto, né? É o grupo dela. Grupo delas. Aí a gente põe o link aí depois, vocês seguem ela também. E aí virou o maior bate-papo, que acho que deu mais de hora o nosso café. Foi bem gostoso. Foi bem legal. Tomando café do lado da piscina, com um papo gostoso. E nisso, do lado da gente, numa mesa perto ali, tinha uma outra menina no laptop. Ela estava trabalhando. Aí ela ouviu a conversa, papapá, papapó, e ela entrou na conversa também. Então eu falei, juntou 3 brasileiros juntos, já vira uma conferência, né? Mais um ainda? 4? Foi? E papo vai, papo vem, a hora passa. Enfim, tomamos o café.
Aí faltava acertar a diária da Mel, porque o Pet paga parte nessa pousada. Aí eu fui lá na recepção acertar, né, a diária da Mel. E aí o Mariano também, que é o dono da pousada, que é um doce. Muito gente boa. Obrigada, Mariano, por tudo. Foi muito legal. E aí eu perguntei para ele se ele sabia de alguma terra que estava à venda por ali, né? Gente, ele falou, você perguntou para a pessoa certa. Que ele trabalha com isso também, ele é corretor. Então, nossa, gente, isso aí durou acho que uns 40 minutos o papo com ele. Ele falou tudo, se propôs a ajudar a gente, pegou nosso contato, né? Nós pegamos dele particular. E ele falou, nossa, no que puder ajudar, a gente vai ajudar. E assim foi mais uns 40 minutos com ele. Resultado. Conclusão. Atrasamos praticamente a manhã toda. Era pra sair cedinho. Era pra sair bem cedo, que a gente... Quase hora do almoço a gente não sai. A gente tava indo a princípio para Campos do Jordão. Só que agora nós paramos aqui, nós mudamos o trajeto de novo. Porque eu falei, se a gente for para Campos e depois ir para Aparecida, que a gente quer passar em Aparecida do Norte, depois ir para onde a gente vai dormir, que está reservado, chama Itanhandu, nós não vamos conseguir chegar. Aí vai ficar muito tarde. Então nós cortamos Campos do trajeto e a gente vai então agora direto para Aparecida do Norte. A gente passa lá e depois a gente ainda vai seguir. Nós vamos passar em várias cidades até chegar, vai pegar uma serra, né? Uma serra bem serrona mesmo, é um subidão. Que é o nosso desafio. É, mais um desafio hoje. Até a gente chegar em Itanhandu. Mas a gente vai mostrando para vocês aí, tá bom? Então até daqui a pouco. Vamos seguir em viagem agora. Isso. Até mais. Tchau. Já tá amarelo assim. Que a gente veio aqui, né? Tem um porquê também. Então nós vamos só mostrar pra vocês. Aqui é a cidadezinha, né? Aparecida do Norte chama a cidadezinha. Olha lá, é santuário mesmo que chama. Olha lá, acesso 3. Aqui nós já estamos dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte. Nós já passamos ali para entrar, porque você tem que pagar, né, para entrar, estacionamento, R$35, né? É isso? Foi. R$35 para entrar. E ali tá ela, ó, tá tocando o sino agora, porque agora é meio-dia. Olha lá, 12:03, chegamos no horário. Bom, pessoal, nós paramos aqui agora dentro do estacionamento da Basílica, né, do Santuário Nossa Senhora. E ali é onde param o ônibus, né, que vem de fora. Hoje tá vazio, né, porque é sexta-feira ainda. É sexta? É, acho que é sexta. Tô perdido nos dias. E de carro aqui já tem muito carro no estacionamento. Mas quando é final de semana, aquele do ônibus ali mesmo, simplesmente lota geral. Essa aqui é uma das basílicas mais visitadas no mundo, né? E olha, tá uma nuvona escura em cima da basílica aqui.
mas tá muito calor, gente, muito calor. Então a gente vai tentar chegar mais ali, né? Aí depois a gente fala por que a gente tá aqui, tá bom? Vamos andando até ali então, e ali eu filmo para vocês. Eu vinha muito aqui na Basílica de Aparecida com a minha avó. A minha avó adorava vir aqui em Aparecida e eu era criança ainda, né? Eu vinha muito aqui. Mas a Zizi, ela nunca, acho que nunca veio. Ela não conhece também, ou sei lá, se veio alguma vez. Enfim. E hoje ela tá aqui para visitar também. Nós estamos praticamente conhecendo, né? Porque a Basílica mudou muito do que era. Vão renovando, né? Vão aumentando. E vamos lá então, vamos dar um passeio. É bonito. Aqui tá Mel, né, Mel? Ela tá fazendo um A xixizinho, Mel tá achou uma grama. achou uma graminha fazer xixi. E eu não sei quantos graus tá aqui, mas tá um absurdo de quente. Ah, deve estar uns 80 graus, tá quente. E aqui é interessante, gente, porque chegando aqui você vê esses arcos. É muito parecido, né, com o Vaticano. Nós estivemos lá no Vaticano também. E tem exatamente esses arcos, com, acredito eu, os apóstolos em cima, né? E contornando a entrada da Basílica aqui. E chega aqui e começa a muvuca de gente. É muita gente que vem aqui no Santuário da Aparecida do Norte, né? Realmente é. E a Aparecida do Norte, para quem não sabe, acredito que todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, saiba, né? Ela é a padroeira do Brasil, né? Então é importante. Acho que o símbolo, né? O símbolo católico maior, acho, né? Aqui do país. Acho que sim, a Nossa Senhora. Bom, por que nós estamos aqui, né? A nossa família toda, pelo menos uma parte dela, é origem católica, né? Cristã. E nós também, nós crescemos na igreja católica. Só que hoje a gente já não se considera um católico praticante, né? Porque a gente não frequenta, a gente não participa ativamente assim, então a gente é um católico por respeito, né? Mas a gente tem nossas crenças também, eu falo, independente da religião. A gente não considera nenhuma religião hoje, né, como a nossa de praticar, assim. Mas a gente respeita todas. E a gente vai em todas também, não tem restrição contra isso, né? E nós passamos em Aparecida. A Zizi, no vídeo atrás, ela falou que a gente adora igreja, e a gente adora igreja mesmo. Pela beleza. Pela beleza das igrejas, né, pela... tudo. Enfim, pela fé que as pessoas têm, né? É bonito, E eu falo, é uma coisa sagrada, né? Então a gente respeita muito. E a gente adora visitar a igreja. Sempre nós fomos, a vida inteira nossa nós fomos. Até na Europa, a gente sempre gostou muito de entrar nas igrejas. Todos os lugares que nós fomos, nós assistimos missa na Itália, assistimos missa em Portugal, assistimos missa na França, em Paris. Vamos pra lá, pai. Ela quer descer e aqui tá muito quente. Vamos ali, ó. Bom, gente, demos uma pausa ali, que a Mel tava vendo uma grama aqui, ela não tava contente no colo. Não, ela queria ficar no chão. Então, aqui ela tá andando ali na grama, tá mais tranquila um pouquinho. Mas continuando, então, nós fomos em tudo que é igreja. Nós fomos para Veneza, nós fomos para a igreja. Nós fomos, aonde nós passamos, nós fomos. Na Inglaterra mesmo, né, tem muita. Tem a Catedral de St. Paul's, né, que é onde a princesa Diana casou, nós fomos. Tem a Abadia de Westminster, né, que é a igreja oficial da família real. Nós fomos também. Então, aonde nós passamos, nós sempre fomos. E aqui no Brasil não é diferente. Nós falamos, vamos para Aparecida,
mas tem um motivo especial também, porque nós voltamos, a nossa volta para o Brasil agora foi no dia 12 de outubro, foi justamente o dia que nós chegamos no Brasil, e é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do Brasil, né? Então eu prometi que eu ia passar por Aparecida em sinal de um agradecimento, assim, pela nossa viagem ter dado tudo certo, porque nós dissemos, né? Quem não viu, tem o nosso vídeo de volta para o Brasil, que a gente fala da tensão que foi a viagem, né? Viajando com a Mel, né? Nós já viajamos muito, né? Em todos esses anos, mas essa aqui foi um pouco tensa pelo fato da Mel viajar com a gente na cabine do avião. Documentação. A documentação, então, a gente não sabia como que ia ser exatamente. Mas quem quer vai lá no vídeo. Vai lá e assiste. Não conta não. Mas teve todo o processo, né, da entrega do café, que nós tivemos que entregar, reformar tudo, a reforma da nossa casa. Então foi uma viagem um pouco mais delicada do que normalmente né? Então eu falei, então dando tudo certo, né? A gente chegando no Brasil, a gente vai fazer uma visita no Santuário de Aparecida. É por isso que nós passamos aqui hoje, né? Então nós vamos até ali dentro, lá dentro não sei realmente se é permitido filmar ou não, fotografar e nem cachorro, ou não. Né? A gente tá com a Mel, né? Eu acredito que nem cachorro entra, né? Mas a gente vai tentar entrar ali, fazer um agradecimento ali, e depois a gente segue viagem. É isso. A gente tá só para agradecer mesmo. E eu falo, a gente sempre aprendeu isso, né? Que na vida a gente tem que sempre estar agradecendo a tudo, né? Então, no lugar assim onde muita gente tem muita fé, e é muito legal a gente agradecer, né, a Mel? E a Mel tá no vídeo. A Mel aqui, ó. A Mel tá participando do vídeo. Você quer falar um oi pro povo? Mel. Pessoal, fala, e eu aqui, ó, eu dou trabalho, viajar com pet, a gente tem que fazer um vídeo só disso, porque é complicado, viu? É um bebezão viajando aqui, ó. E ela tá muito aqui. Calor é problema, tá muito frio é problema, mato é problema, tem que ficar parando, tem que estar confortável. Fala, eu tô participando. Fala aqui, gente, eu aqui, ó, tô aqui. E a Mel, pra quem não sabe, é a cachorra mais viajada do mundo. Essa é. A Mel, ela é inglesa, né? Ela veio da Inglaterra. E ela já veio uma vez pro Brasil. Quando ela tinha 6 meses. E para vir para o Brasil, ela viajou de avião para Holanda, da Holanda para o Brasil. Depois daqui do Brasil, nós voltamos para a Inglaterra. Então ela voltou para Amsterdã e de Amsterdã para a Inglaterra. Então já foi 4 voos. Nessa última vez, ela foi de carro até a França e da França de avião até aqui o Brasil. Ela já conheceu o país de Gales, ela já conheceu a Escócia, ela já conheceu um mundo de cidade na Inglaterra. Ela viaja para todo lado. Ela só não foi, né, Mel? Volta porque era duro de levar, né, Mel? Mas sempre foi com a gente. E eu tô aqui, ó, firmona. Adora passear. Foi muito engraçado, porque ontem, a hora que ela chegou na pousada, ela comeu, tomou água e desmaiou. Desmaiou. A gente tinha um cobertor, ela jogou no chão esse cobertor, ela fez o ninho dela e ali ela desmaiou, gente, mas dormiu até hoje de manhã. Então ela cansa também, tadinha. Mas fala de deixar pra você ver como chora. Ixi, não, ela quer estar junto. Ela é nossa companheirona, ela vem junto mesmo, né, Mel? Mas vamos lá então, vamos continuar, a gente vai tentar entrar ali dentro, vamos ver como que é então, vamos lá. E quando eu vim aqui, gente, ainda era criança, né, não tinha nada desses mosaicos, agora a fachada dela é inteira de mosaico, é lindo, bem lindo. Então deram uma reformada geral aqui. Tem uma super estrutura, né, para receber o pessoal, né, as pessoas. Mas é lindo o mosaico. Essa pintura que vocês veem aí é tudo mosaico.
Lembra muito a igreja de Veneza, quando nós fomos para Veneza, a Basílica, se eu não me engano é Basílica de São Marcos lá, a de Veneza. Ela é inteira de mosaico também. Lá é mosaico do teto ao chão, tudo mosaico. E aqui também, olha, a fachada é inteira de mosaico. E eu não sei exatamente quantas pessoas cabem aqui dentro, né? Mas eu coloco aí para vocês. E inclusive está tendo uma missa. Agora aqui acho que é uma missa atrás da outra, né? O dia todo, acho que todo dia tem. É legal. Vamos lá então, vamos tentar entrar dentro. E aqui, gente, a entrada para visitar a imagem, né, de Nossa Senhora. Vamos lá. Já fica aqui, ó, bem na entrada. E essa imagem, quem não conhece a história, né? Ela foi encontrada por um pescador aqui no rio, o rio que passa ao lado da cidade. Então por aqui a gente vai passar bem na imagem dela. É que a luz está muito forte, a gente não consegue ver bem no vídeo, né? E aqui nós estamos bem em frente à imagem, né? Como dá muita luz, não é possível ver com clareza, né? Mas estamos aqui, conforme prometido. Filmar só um pedacinho da missa daqui de cima, né? Vocês podem ver, tem muita gente. E aqui nós estamos na parte de dentro já, né? Da Basílica. Cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, e que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu, por toda a eternidade, assim seja. Pessoal, nós saímos ali agora, né? Terminou a missa. E estamos saindo aqui fora para seguir viagem. E aqui fora tem os mosaicos, dá para ver bem de pertinho, gente. É lindo, 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 é inteiro pedrinha, né? Pedrinha, pedronas, e vai formando um mosaico, assim, muito, muito bonito mesmo. E tem vários mosaicos, um ao lado do outro. É uma riqueza, é muito, muito bonito mesmo. Aqui desse lado mais um, e aqui um outro lindíssimo. Nossa, os mosaicos são impressionantes mesmo, porque ele muda a qualidade, tamanho, cor de pedra, né? Tudo pedras naturais, e algumas são cortadas num formato, outras em outros. É uma riqueza, é lindo. Bom, pessoal, nós acabamos de sair dali. Sim. E foi mais emocionante do que a gente imaginava. É, bonito. Foi bem legal mesmo. Falei que valeu a viagem até aqui. Muito bom. E agora a gente vai seguir então.
Nós estamos indo, nem lembro o nome da cidade que nós Aí a estamos Mel pôde entrar, viu, gente? Ah, é, a Mel pôde Mel participar entrou, tudo lá. participou, foi na E não minha. foi no colo, não. Não, no chão Foi mesmo. andando mesmo. Eles deixam o pet entrar também. Então Permitido. quem quiser vir com pet pode vir, né? É verdade. Um restaurante legal. Bem, gente, acabamos de sair de Aparecida. Foi bem legal o que o Tuti estava falando. A gente ia passar em outro local onde encontrar a imagem, né, no rio. Mas aí a gente se perdeu, não deu pra achar. Aí a gente já tá partindo para outro lugar onde a gente vai dormir só. E aí depois a gente continua a viagem. Hoje é só para descansar mesmo. Nós vamos nesse lugar, como que chama? Itaiandu, Itaiandu. eu acho. Acho que é isso mesmo. Gente, Oi, gente. estamos cansados de novo para variar. Pra variar. Chegamos aqui em Itaiandu agora. E até a Melzinha tá ali no carro, tá dormindo, porque ela Coitada cansou da também. Melzinha. Mas andamos até. Aí nós almoçamos ali em Cruzeiro. E aí nós saímos de Cruzeiro, o que que aconteceu? Nós pegamos a serra, essa serra aí, acabamos Lembra de da subir. serra que a gente falou, que era uma serra bem danada que a Essa. gente subiu? É essa mesmo. Essa aí. É. Só que no meio dela, gente, o carro começou a falhar. Porque nós, não sei se vocês se lembram, nós abastecemos em Cambuí. E aí nós fomos seguir viagem. Nós completamos o tanque na estrada. Só que a gasolina, gente, era batizada. Tá uma dificuldade achar um posto decente nesse país. Confiável, gente. Todo mundo falando, a gente não sabe. Todo mundo bobo, fala né? a mesma coisa, gente, que toda gasolina, a maioria dos postos é batizada. E nós abastecemos num Shell ainda, que é um pouco mais confiável, sei lá. Mas enfim, só sei que na serra aí, na subida, foi o circo dos horrores, gente. Foi muito tenso. Uma serra. A gente tá rindo, mas a gente chorou. Uma serra também que é uma parede, um subidão que não tem fim, não tem fim. Nós enjoamos de subir. Sem acostamento. Sem acostamento, cheio de caminhão. E cada vez que você ia atrás de um caminhão, que você diminuía um pouco a velocidade, o carro falhava, tossia. E em alguns lugares, quando é uma lombada, por exemplo, que a gente passava, o carro chegava a morrer. Então foi assim muito tenso de verdade. O carro é perfeito, tá andando super legal, não deu mais problema. O freio consertou, acabou. Mas foi o problema, foi o O combustível. problema agora foi o combustível, não foi nem o carro. Então, gente, foi muito difícil chegar até aqui. Agora nós chegamos, nós vamos ali fazer o check-in, porque já tá em cima da hora, nós estamos quase perdendo o horário do check-in. E eu ainda vou correr em alguma oficina aqui para ver o que dá para fazer com o carro. Se é realmente, né, o combustível, eles vão fazer um teste, né? Eles passam o aparelho, né? Aí eles fazem o teste tudo certinho. Isso. Pra gente ver o que vai ter que ser feito, tá bom? Mas nós chegamos aqui, depois a gente isso. mostra o lugarzinho, é muito bonitinho, aparente assim, né? Isso. Mas depois a gente conversa com vocês. Legal. Mas tá bom? Então até daqui a pouco. Daqui a pouco, sem perrengue, pelo amor de Deus. Mas agora a gente vai chegar Mas sabe ali. o que é, gente? A gente chegou, quando a gente fica muito tempo fora do Brasil, quando você volta, a gente esquece de várias coisinhas, como combustível que eles podem adulterar. Então a gente não lembrava desses detalhes, que no Brasil ainda tem isso. E falou que tá um problema aqui no Brasil. Porque o combustível tá muito caro, então eles completam, mistura, né? Põe álcool, põe sei lá o que dentro. No álcool diz que eles põem água, então é um caso sério. E eu lembro, e eu falei ainda pro Tuti, no carro, quando tava muito ruim no carro, que ele não subia, ele não tinha força para subir, o carro cheirava álcool. Cheirava álcool, então, é verdade. Eu acho que eles puseram metade com gasolina e metade álcool, a gente não sabe o que aconteceu. Mas que foi difícil para subir a serra foi. E esse carro não é flex, né? Para piorar.
Então ele só lê o combustível certo, né? gasolina, Que nem no caso a gasolina. Então, como acho que tinha mais álcool do que gasolina, ele deu problema. Deu problema. Mas a gente vai conversando e vai mostrando pra vocês. Isso, tá bom? legal. Então, até daqui a pouco, até gente. daqui a pouco. Um beijão. Tchau, tchau.